Shalom pessoal, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos, que você tenha um dia muito abençoado e quero te convidar para mais um café pastoral, que Deus fale ao teu coração, que Deus abençoe sua vida e toda a sua família em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui hoje no distrito de Boa Esperança, São Fidélis, Rio de Janeiro, bem no interior, e quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus. Se você está no nosso canal pelo YouTube, faça a sua inscrição. Se você não está inscrito, é muito importante a sua inscrição. Também deixar seu comentário, nem seja um amém, um bom dia, um testemunho que você queira compartilhar, a cidade de onde você está, para que a gente possa te conhecer e você também edificar a nossa vida. Nosso objetivo aqui é um edificar o outro nesse processo, nesse canal que nós estamos usando, né, chamado Café Pastoral. Se você estiver pelo Instagram, da mesma forma, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, enfim, compartilhe este vídeo com outras pessoas e que você possa ser usado por Deus para ser bênção, porque você é bênção nas mãos do Senhor. Eu quero falar com você sobre um tema muito interessante, que são os segredos para derrubar muralhas. Certamente nós no dia a dia enfrentamos muitos desafios, eu não preciso ficar repetindo para você, você sabe disso. Certamente no dia de hoje você deverá enfrentar ou já está enfrentando um grande desafio. E a gente quer compartilhar um pouco sobre como Josué e o povo de Deus derrubou aquelas muralhas em Jericó. Eu quero ler um texto que está em Josué capítulo 1, versículos 10 e 11, que diz assim: Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o campamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Nesse momento, o povo de Deus ele inicia uma jornada de conquista à terra prometida. Eles queriam conquistar aquela terra que o Senhor lhes deu, mas eles precisavam passar por alguns desafios. O próprio Josué, que era servo de Moisés, servidor de Moisés, ele passou por alguns desafios até chegar a esse ponto, até atravessar o Rio Jordão. O que aconteceu? Primeiro ele teve que lidar consigo mesmo, porque ele enfrentou os seus medos e suas dúvidas. Lembra quando Deus fala com ele, Deus precisou intervir diretamente, ninguém conseguia ajudar Josué naquele instante. Deus teve que falar diretamente com ele. Levanta, Josué, vamos lá, tenha bom ânimo, eu estou contigo. Moisés está morto. Você precisa se levantar, você precisa realizar aquilo que eu tenho para realizar através de você. Porque naquele momento Josué certamente enfrentava os seus medos, enfrentava suas dúvidas, porque era uma liderança de milhões de pessoas e diante de um enorme desafio. Mas Josué, quando ouviu a voz de Deus, ele se levantou. E depois ele foi conversar com o povo. E o povo solicitou a ele, pediu a ele apenas 2 coisas: que ele fosse forte e corajoso. E isso o povo pediu a Josué. Então ali eles começam uma jornada. A primeira cidade que eles encontram é Jericó. Jericó era uma cidade de localização estratégica, muito importante para o Oriente. E isso era interessante também porque eles tinham muito acesso às águas, por isso era uma cidade localizada num local muito estratégico. Agora, olha o que os arqueólogos encontraram, né? Eles escavaram as ruínas de Jericó e encontraram sinais de um muro que deveria ter 2,5 metros de largura e 9 metros de altura. E esse muro cercava toda a cidade. Quando a gente olha esse episódio, você pode ler na sua Bíblia aí o que aconteceu, nós aprendemos algumas lições, algumas práticas para que nós possamos derrubar algumas muralhas. Eu quero deixar com você algumas dessas práticas que nós devemos ter para derrubar as muralhas. Primeiro, conheça seu inimigo. Como assim conheça seu inimigo? Olha só o que aconteceu em Josué capítulo 2, versículo 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali eles passaram a noite. O texto diz então que Josué enviou esses 2 espias e entraram na casa de Raabe, que era uma prostituta, e ficaram ali à noite e foram investigar exatamente o que estava acontecendo, como que funcionava, né? Como funcionava aquela cidade, o que existia ali exatamente, e ele precisava saber. Então qual era o intuito de Josué? Era conhecer o seu inimigo. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele revela que a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta é contra o diabo e seus anjos. Se nós estamos em guerra, nós devemos
Precisamos saber com quem, né, contra quem nós estamos lutando. Muitas das vezes estamos apontando nossas armas para as pessoas, para outras pessoas como nós, e na verdade o nosso grande arqui-inimigo é o diabo. O diabo e seus anjos, o diabo e aqueles que caíram também. E hoje nós estamos enfrentando essa luta, talvez, e a nossa luta não é contra seres humanos. Procure avaliar o que está por detrás da vida das pessoas, o que está acontecendo com as pessoas. É claro que elas podem desejar serem usadas pelo inimigo, ou podem estar sendo usadas de maneira inconsciente, mas de alguma forma elas estão sendo usadas. E você precisa entender que a sua luta não é contra essa pessoa ou contra essas pessoas. A sua luta é contra o diabo e seus anjos, aqueles seres espirituais do mal. E você pode sim derrotá-los em nome do Senhor Jesus. Se não for por Jesus, é impossível você derrotá-los. Então, conheça seu inimigo, identifique seu inimigo, você precisa identificá-lo. Não aponte, então, como falei, suas armas espirituais para a vida das pessoas. Aponte para os seus inimigos, o seu inimigo maior, que é Satanás. Outra coisa, outro segredo que Josué deixa para nós é: ande em santidade. Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O processo de santificação é algo que acontece na nossa vida a partir do momento que eu abro o meu coração para Jesus. Quando eu abro o meu coração para Jesus, eu me torno santo no sentido de separado para Deus, tirado do mundo e separado para Deus. Ele me torna santo por meio do sangue de Jesus. Por isso que eu posso falar com Deus à vontade, eu tenho acesso ao coração do Pai, eu tenho acesso à presença de Deus, porque eu fui santificado pelo sangue de Jesus. A santificação já é um processo na nossa vida, onde nós vivemos através de uma busca, e nessa busca pela palavra de Deus, nós vamos procurando aplicá-la no nosso dia a dia. Esse é o processo de santificação, é nos parecermos com Jesus. Então Josué está falando: vamos nos santificar, nós precisamos nos santificar para derrubar essas muralhas. Querido, se você e eu não andarmos em santidade, não lutarmos por isso, porque é claro, não vamos acertar em tudo, será impossível você derrubar as muralhas que estão diante de você. Talvez sejam muralhas gigantes como essas aqui na cidade de Jericó. Talvez seja essa muralha que você esteja enfrentando agora. Eu não sei o nome da sua muralha, mas você precisa andar debaixo de santidade. Terceiro lugar que nós aprendemos com Josué: ouça o seu líder, ouça o seu mentor. Josué 3,9 diz assim: então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Quando eu falo de ouvir líder, você vai poder talvez dizer para mim: ah, mas eu já me decepcionei com tantas pessoas, tem tanta gente que fala asneiras por aí, né? Desculpe a expressão, fala bobagem. É verdade, existe isso, querido. Mas existe alguém que Deus colocou sobre a sua vida, não no sentido de te subjugar, né? Mas nós estamos submissos àquelas pessoas que Deus colocou, ou seja, debaixo da mesma missão, e entendendo o propósito dessas pessoas. Eu costumo dizer que a gente, já falei isso e falo isso sempre: você precisa comer 1 quilo de sal para conhecer uma pessoa. Você quer conhecer essa pessoa que você hoje está frequentando uma igreja, está participando, e Deus colocou sobre você um discipulador, Deus colocou sobre você uma liderança, como eu falei, não para te subjugar, mas você também está debaixo da mesma missão, porque Ele é usado por Deus para falar no teu coração. Josué estava dando uma direção ao povo, e o povo precisava ter a noção clara de que o líder era ele. Ele era o líder naquele instante. Ele daria direção vinda da parte de Deus, não do coração dele. Deus lhe daria essa direção. Eu quero ler com você, deixa eu encontrar aqui, Malaquias, capítulo 2, versículo 7, para a gente poder ler esse texto e ver o que Deus, né, separa para nós em relação a essa questão de ouvir a liderança. Sabe, esse é um dos grandes desafios que eu percebo na nossa vida. Eu, por exemplo, na minha vida, sempre tive essa dificuldade. Fui criado no Evangelho, mas sempre tive dificuldade em ouvir o líder, ouvir os comandos do líder. Eu sempre quis andar do meu jeito, de forma independente, da forma que eu queria. Agora, Malaquias 2,7, a palavra de Deus diz o seguinte: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei,
porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Todos nós hoje somos sacerdotes diante do Senhor, aqueles que abriram o coração. Mas talvez na sua congregação, na sua comunidade, você vai encontrar pessoas que Deus levantou como líderes, no sentido de dar a direção, no sentido de um dom que Deus entregou como pastor, como mestre, como apóstolo, como profeta, né? E esses dons, eles são ministérios que atuam dentro da igreja, e esses dons são fundamentais para o amadurecimento da igreja, para o crescimento e a maturidade da igreja. É muito importante você entender isso. Ouvir o líder não está subjugado ao líder, mas é se submeter, ou seja, estar debaixo da mesma missão que ele também está, entendendo que você tem um dom que o edifica e ele tem um dom que te edifica. E Deus o levantou ali para te dar direções. Ele não vai acertar em tudo, ele não é perfeito, como você também não é. Mas você vai entender e vai reconhecer essa liderança. Isso é muito importante. Essa mentoria, querido, é fundamental em nosso crescimento espiritual. Você está lotado, cheio de exemplos na Bíblia, de pessoas, de profetas, de homens de Deus e mulheres de Deus que tinham sim mentores. Então ouça teu líder. Amanhã a gente continua falando sobre segredos para derrubar muralhas. Deixa seu comentário aí, acrescente algo que você acha interessante, se Deus está falando no teu coração, para que nós sejamos edificados. Deixa seu like ou seu dislike. O importante é você participar. Se você entendeu de uma outra forma, se Deus revelou algo a você, deixe seu comentário. Se você teve alguma experiência positiva ou negativa em relação ao que nós estamos falando, deixe seu comentário. Vamos crescer juntos. Eu tenho certeza que Deus irá edificar a nossa vida. Vamos aprender segredos para derrubar essas muralhas. Conheça seu inimigo, ande em santidade, ouça seu líder e que Deus te abençoe. Um dia muito, muito abençoado. Shalom.